Política, com Rosiane Carvalho. 4h45, chegando ela, sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem Rosiane Carvalho com seus destaques de política local, regional e nacional. Hoje, que começa hoje tratando sobre o Senado Federal, que vota nesta quarta o projeto de lei que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, parada há mais de 20 anos. Pelo texto, está prevista a dispensa do licenciamento para algumas entidades e também empreendimentos. Quem está acompanhando é Rosiane Carvalho, que traz os destaques. Boa tarde, Rose. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para a Cindy, para todos os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Eu estou acompanhando aqui pela TV Senado, essa sessão. A sessão plenária já começou. O que está acontecendo agora são votações de indicações de embaixadores do Brasil em outros países, mas a expectativa principal do dia, e deve ocorrer nos próximos minutos, é o início dessa votação de uma lei de licenciamento geral, que a senadora Tereza Cristina, que foi a relatora desta lei na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que foi aprovado ontem, ela define como projeto para o bem do país. O senador Alan Rick disse que um levantamento feito por eles indica que mais de 5.000 obras em todo o país estão paradas, em função de licenciamento. Mas quem acompanha detidamente a importância de se averiguar corretamente todos os danos ambientais e sociais em relação a essas obras, eles colocam que esse arcabouço todas essas emendas que são colocadas para essa lei, que vai ser votada daqui a pouco no Senado, eles colocam outro nome, Ricardo, que é a lei da mãe de todas as boiadas, a PL da devastação, o Libera Geral em relação ao licenciamento no Brasil. Vamos acompanhar essa lei aí, a tramitação que é bem importante. Agora, falando de Senado, podemos passar para outro assunto, Rose? Eu queria acrescentar mais algumas coisinhas em relação a essa lei, os principais destaques. Assim, como já veio da Câmara e houve uma série de emendas, que vai ser aprovada agora no Senado, no plenário do Senado, essa é a expectativa. Acabei de falar com fontes minhas, pessoas que estão acompanhando no gabinete do senador Omar Aziz. A expectativa geral, e claro, está tendo adesão, aprovação, apoio, né, dessa grande força que tem o parlamento, o centro, enfim. A esquerda é muito pequena, muito menor, e tenho dúvidas que a esquerda seja realmente contra a liberação de licenciamento. A gente conhece aqui o quadro da esquerda no estado do Amazonas e o que está ocorrendo em relação a licenciamentos, por exemplo, lá em Altazes. Bom, a expectativa é que isso seja aprovado hoje. Há alguns destaques em relação a esses riscos que apresentam para o meio ambiente. A emenda 198 é a principal, Ricardo, é a que foi apresentada pelo Senado, pela presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Ela cria uma modalidade de licença ambiental especial, ou seja, ela teria uma rapidez maior, uma celeridade, ela não teria de se submeter a uma série de regramentos que existe na legislação ambiental hoje. Então, quem avalia esse tipo de risco indica que isso é um dos mais graves problemas para todo tipo de licenciamento, seja ele de questões energéticas, seja ele de mineração, agropecuária, estradas, enfim. É um libera geral total. E eles verificam que esse tipo de fragilidade, claro, que acaba colocando em risco comunidades tradicionais, a própria população e o meio ambiente. Bom, há uma emenda chamada de Emenda 102 e ela revoga dispositivos da Lei da Mata Atlântica, que foi aprovada em dezembro de 2006. Então, essa revogação desses dispositivos vai permitir que uma série de áreas de mata primária, né, secundária e até em estágio médio de regeneração possam ser sucumbidas, possam ser colocadas, ser liberado o licenciamento delas, sem que haja uma série de proteções a essas matas.
Na emenda 120, eles colocam que empreendimentos classificados como de segurança energética nacional terão procedimentos de licenças simplificados e terão prioridade na análise, né? Bom, e aí, por fim, a emenda 117, que é o nosso destaque, ela fala de pavimentações e de estradas e propõe uma espécie de autolicenciamento, Ricardo. É uma expansão, a expansão dessas vias, instalação de novos procedimentos ou algo já pré-existente nesses empreendimentos. Isso pode sofrer uma alteração brusca no que temos hoje na legislação, o que vai permitir que quem esteja à frente dessas obras possa se autolicenciar. E nesse ponto específico, o apontamento de risco feito pelo Observatório do Clima coloca a BR-319, né, que é o ponto polêmico de tudo aqui no estado do Amazonas, a defesa maior dos políticos, mas que também representa um risco de desmatamento para uma área de maior preservação da Amazônia. E vai ser interessante saber como é que eles vão conduzir a justificativa do voto, né, Rose? Eu não sei se você tem essa precisão. Acabei aqui de ver uma nota, inclusive, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, contra a publicação, né, contra esse projeto. É importante lembrar que 2 dos 3 senadores pertencem aí, em certo grau, dependendo da pauta da base do governo, né? Isso, eles conseguiram compreender, por fim, que o travamento não estava em pessoas, eles sempre colocaram e demonizaram pessoas. O travamento está na legislação ambiental, só que a legislação ambiental do país, ela não é algo ruim. Se ela fosse obedecida, né, todas as questões necessárias a um licenciamento fossem obedecidas, não seria ruim para nenhum lado, nem para o empreendedor, nem para o meio ambiente, nem para a população. O que você está fazendo nesse momento é se colocar numa balança os interesses que estão distanciados das questões ambientais. E veja que isso acontece num momento de quase apocalipse do planeta, né, em relação às questões climáticas. Mas há no Congresso uma maioria que não está linkada com esse tipo de raciocínio e preocupação. Eles estão linkados plenamente com a fala do que eles colocam de desenvolvimento econômico. Bom, e aí nesse ponto também há dúvidas em relação a esse desenvolvimento econômico, porque obras desta natureza já foram colocadas para essa região, por exemplo, a Amazônia, e a gente ainda tem sérias dúvidas a respeito desse desenvolvimento econômico prometido no passado.